Uma reunião para discutir o atual estado do partido e do país. Presidente do Tribunal Supremo não diz se a instituição vai ou não pedir a retirada de imunidade do deputado Manuel Chang. Chefe de Estado de visita às Maurícias para reforço da cooperação bilateral. Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. O presidente do Tribunal Supremo não diz se a instituição vai ou não pedir a retirada de imunidade do deputado Manuel Chang para a aplicação da prisão preventiva. A Comissão Permanente não autorizou ao Tribunal Supremo que retirasse a imunidade, porque nem pode fazê-lo. Como também não o fez, porque não pode fazê-lo a Comissão Permanente. Portanto, neste momento, o Tribunal Supremo cabe-lhe fazer cumprir estritamente a lei para que não haja ferimento àquilo que é o direito deste cidadão, que é deputado da Assembleia da República. Foi assim como a Comissão Permanente reagiu ao pedido de consentimento para a aplicação da prisão preventiva do deputado Manuel Chang. Apesar de ter deliberado a favor, a Comissão Permanente alertou que cabe ao Tribunal Supremo requerer ou não a retirada da imunidade do deputado Manuel Chang. Confrontado com o posicionamento da Comissão Permanente, o presidente do Tribunal Supremo não quis responder se o órgão vai ou não solicitar a quebra da imunidade. O Supremo poderá ou não pedir a retirada da imunidade do Sr. Manuel Chang? Hoje isso é uma questão de processo. Eu não sou juiz do processo. Portanto, é esperar. Há de haver uma decisão e toda a gente há de saber. Mas já esse espaço ou não? Há de saber. Na fundamentação do pedido, o Tribunal Supremo disse que havia receio de fuga e de perturbação da investigação que corre na Procuradoria-Geral da República por parte de Manuel Chang, o mesmo arguido que se encontra detido na África do Sul, a mando da Justiça norte-americana. E Manuel Chang será ouvido amanhã em mais uma sessão. A STV tem já posicionado uma equipa encabeçada por António Tiwa, para quem a esta altura contactamos. Tiwa, muito boa noite. O que é possível avançar? Até porque a Justiça norte-americana já avançou com o pedido de extradição de Manuel Chang. Boa noite. Boa noite a toda a audiência do Jornal da Noite. Estamos mais uma vez em Joanesburgo para mais um dia, concretamente amanhã, em que vai continuar a novela sobre a audição do ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, aqui na África do Sul, onde está detido. Fizeram ontem, dia 29, 30 dias. Portanto, Manuel Chang está detido há um mês e desde então são audições e audições que vêm acontecendo com vista a decidir qual será o futuro do ex-ministro moçambicano das Finanças. A partir de Joanesburgo, a novidade que podemos trazer, ou uma das novidades, é que no dia 25 de janeiro passado, isto é, na sexta-feira passada, deu entrada na Justiça Sul-Africana, deram entrada, portanto, os documentos de formalização do pedido de extradição dos Estados Unidos para que Manuel Chang possa ser extraditado. Este é o objetivo da Justiça norte-americana. Os documentos já vinham sendo preparados, entretanto deram entrada, segundo informações que podemos colher, na sexta-feira passada. São documentos que deram entrada por via diplomática. A questão que se pode colocar é o que significa esta via diplomática. Significa que a Justiça norte-americana enviou os documentos à Embaixada norte-americana aqui em Pretória, na África do Sul, esta que por sua vez deu entrada a estes documentos no Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-africanos, que por sua vez enviou para o Ministério da Justiça, e este é que por fim envia ao Ministério Público, portanto, que vai informar, portanto, espera-se amanhã que os documentos já realmente deram entrada. É este protocolo que se chama via diplomática que teve que ser seguido. Refira-se que a Justiça sul-africana estabelece 60
dias como prazo para a submissão ou formalização dos documentos necessários para a extradição. É um prazo que está a contar desde o dia 29 de dezembro de 2018, data em que Manuel Chang foi detido e que fechou ontem, dia 29, 30 dias. Estão formalizados os documentos, espera-se que todos os formalismos necessários e toda a discussão possa a seguir acontecer. Recordar que dia 5 de fevereiro está marcada a sessão que vai debater a extradição. Fora isso, foram 4 sessões de audições, 4 datas marcadas até agora, desde que Manuel Chang foi detido, 4 sessões marcadas que acabaram durando 6 dias devido a adiamentos consecutivos que foram acontecendo e que foram, portanto, marcando estas audições ao ex-ministro das Finanças. Durante 6 dias, Manuel Chang subiu e desceu pelas escadas que vêm do posto policial em Capton Park e que dão acesso ao tribunal, onde o ex-ministro das Finanças moçambicano senta e ouve o Ministério Público, a defesa e a juíza Sagra Subroyan a analisarem o seu futuro. É isso que espera-se que venha a acontecer amanhã. Amanhã será a continuação da sessão que estava a debater o pedido de caução que a defesa voltou a remeter ao tribunal. Recorde-se que a defesa do ex-ministro, os advogados, tinham desistido desse pedido de caução, mas acabaram retomando a este pedido. Não estão ainda esclarecidas quais as razões. Na última sessão, 4 pontos marcaram o debate em torno de se a justiça poderia ou não dar extradição a Manuel Chang. O Ministério Público defendeu que era muito arriscado colocar Manuel Chang em liberdade condicional porque havia grande risco deste fugir, tendo em conta principalmente que a residência que propôs a justiça para poder estar a residir em liberdade condicional está a cerca de 45 quilómetros de Moçambique. Dizia o Ministério Público que é muito arriscado dar, portanto, liberdade condicional a Manuel Chang. Não só a defesa dizia que Manuel Chang é diabético e que não podia estar na prisão de Modabi porque não há condições. O Ministério Público disse que há condições sim, e é lá onde desde a última sessão Manuel Chang está. Outro aspecto que foi levantado na última audição tem a ver com, portanto, as contas bancárias de Manuel Chang, que os advogados ou o Ministério Público pediu todos os dados sobre as contas que tem, de onde vem o dinheiro que Chang tem. O Ministério Público disse que Manuel Chang é um indivíduo que tem muito dinheiro, foram palavras, portanto, do Ministério Público. E não só houve novidades ao longo deste tempo, desde a última audição até agora, tal como a STV e outra imprensa moçambicana, e não só vem noticiando os desenvolvimentos depois do pedido do Tribunal Supremo para o levantamento, o pedido de autorização à Assembleia da República para que Manuel Chang possa ser preso preventivamente. Espera-se que este também seja um dos pontos a ser tocado amanhã. Afinal, foram desenvolvimentos que foram registrados do lado de Moçambique, tendo em conta que Moçambique também pede a transferência de Manuel Chang para Moçambique. São várias as informações que vêm surgindo nos últimos tempos e que espera-se que toda esta informação possa ser analisada amanhã. Vai ser analisada e nós também vamos acompanhar naturalmente, estamos a fazer desde o princípio destas audições e é o que podemos dizer. Amanhã vamos trazer informação sobre o que é que vai dizer o Ministério Público na voz de Elvera Dreyer, o que é que vai dizer a juíza Sagra Subroyan, o que é que vão dizer os advogados de Manuel Chang e como é que será a expressão facial, a reação de Manuel Chang a estes aspectos. Amanhã há mais novidades. Boa noite. António Tiwa e Pedro Wamba, equipa posicionada em Johannesburgo para acompanhar a sessão amanhã, Manuel Chang, sessão número 4. Está decretado um recolher obrigatório na Vila da Mocímboa da Praia entre as 21 e as 4 horas da madrugada. Durante 7 horas, nenhuma pessoa ou veículo deve circular pelas ruas da vila. Foi através deste comunicado de 25 de janeiro que o Conselho Municipal de Mocímboa da Praia decretou um recolher obrigatório, na sequência dos ataques armados, que já resultaram em mais de 100 mortos e centenas de casas queimadas no norte de Cabo Delgado. Depois do encontro que juntou residentes locais e as forças de defesa e segurança, o município decretou que está interdita a circulação noturna de veículos pesados, ligeiros como motorizadas, bicicletas e peões, assim como exercício de qualquer atividade comercial,
projeção de filmes, discotecas no raio municipal, no período compreendido entre as 21 e 4 horas. O recolher obrigatório vigora desde sábado e é justificado pelas suspeitas de que os insurgentes podem estar a circular pela vila durante a noite, segundo explicou a STV o presidente do Conselho Municipal de Mocimboa da Praia. Víamos motorizadas a andar em 23, 24, carregado com 3, mas vão para onde? O que táxi é esse que se faz essa hora? Né? Mesmo o comércio formal vai até às 18, 19, fecha. Nos últimos dias já vimos isso a exagerar, né? Bagagens e bagagens, então os munícipes pensaram assim e nós como governo tivemos que acolher, né, a ideia dos munícipes. Não é uma forma de poder ver o que vai acontecer dentro dessas 2, 3 semanas. Também facilitar os nossos homens das forças de defesa e segurança, a polícia. O recolher obrigatório é decretado a poucos dias do início do ano letivo de 2019. Fernando Neves garante que a situação dos alunos que estudam à noite será cautelada. Também vamos tentar com a educação para ver qual é o cenário que vai acontecer, né? E vamos puxar até 22, 23, dependendo já do consenso. Penso que não vai prejudicar as aulas. Então vamos ver, depois disso aí, o que vai acontecendo. Mas acautelamos aquele que tiver o doente, aquele que tiver, é só comunicar às autoridades. Já temos luz verdes, tanto na polícia, no Banco Socorro, né, para podermos socorrer a nossa população. Recorde-se que foi exatamente na vila de Mocimboa da Praia que iniciaram os ataques armados no norte de Cabo Delgado, quando desconhecidos assaltaram o comando distrital da polícia na madrugada de 5 de outubro de 2017. As restrições no fornecimento de água vão continuar nas cidades de Maputo, Matola e Boane. Neste momento, pelo menos 14.577 pessoas estão numa situação crítica devido à escassez do líquido. A informação foi avançada hoje pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, durante uma visita à barragem dos Pequenos Libombos, que avançou como solução imediata o fornecimento de água em dias alternados. Responsável pelo abastecimento de água à região do Grande Maputo, a barragem dos Pequenos Libombos tem uma capacidade de armazenamento de pouco mais de 400 milhões de metros cúbicos, mas há cerca de 5 anos encontra-se assim, praticamente sem água. Neste momento, o armazenamento situa-se nos 20% da capacidade instalada e com as previsões meteorológicas a não apontarem para chuvas fortes nos próximos meses, a situação poderá ficar ainda pior. Na manhã desta quarta-feira, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, visitou a infraestrutura e a estação de tratamento de água do Umbiluz, onde fez saber quais são os pontos mais afetados pela escassez da água. 14.577 pessoas com situação não muito boa em termos de abastecimento de água. Vamos falar da Machava, Tsalala e mais alguns bairros ali na periferia da cidade de Maputo e Matola. E perante estas populações, a ideia é que enquanto avançamos com alguma celeridade na abertura destes furos, possamos abastecer a água de uma forma intermitente, portanto alternada, um dia sim, um dia não. Além das restrições, está previsto o reforço do sistema de abastecimento de água através da abertura de mais furos que vão complementar os 10 já existentes ao longo do Grande Maputo, assim como a entrada em funcionamento da nova estação de tratamento de água na província de Maputo. Já temos garantidos 12 mil metros cúbicos decorrentes, portanto, da abertura de 10 furos de água. Estamos a prever que até julho possamos incrementar no sistema mais 30 mil metros cúbicos através da ETA compacta na zona do Sábia, que irá, portanto, lançar o caudal para a adutora que já todos sabemos, que parte do Sábia até Machava, e prevemos, portanto, até o próximo ano a introdução, portanto, de uma ETA com capacidade de 60 metros cúbicos por dia. Diante da escassez, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Diz que o abastecimento irá privilegiar a água para o consumo humano. Os agricultores estão a receber apenas 30% da água, podendo reduzir para 15% nos próximos tempos. E porque a escassez poderá prolongar-se, apela-se ao uso racional. Em Nampula, alguns bairros da cidade estão sem água potável há sensivelmente uma semana devido a restrições que se verificam no fornecimento do precioso líquido. Por outro lado, o FIPAG iniciou a instalação de contadores pré-pagos. Para alguns, o problema da falta de água vem se arrastando há um ano e para outros há sensivelmente uma semana. E o desafio de se conseguir o chamado precioso líquido torna-se mais difícil a cada dia que passa. O bairro de Matala vive este dilema a cada manhã, onde mulheres e crianças devem desdobrar-se em busca de água e por vezes recorrendo a outras fontes até impróprias para o consumo humano. É perto para outros, mas para nós é longe. Aqui costuma sair uma semana 2 vezes só. Tempo ano passado mesmo. Muito. Aqui passamos muito mal com a água. Como vem essa bicha aqui? Não está a sair água. Aqui a água não sai. Os responsáveis do FIPAG não se pronunciaram à volta desta situação. Por outro lado, a empresa iniciou com a instalação em fase piloto dos contadores de consumo pré-pago ao nível da cidade de Nampula. Os objetivos principais, dentre outros que esse projeto nos traz, a satisfação do cliente, como acabo de dizer, a redução de perdas comerciais e a redução de dívida com os clientes ou dos clientes. O sistema ali permite alguém quando tem seu valor, logo paga e quando acaba, já percebe que também já meu valor já terminou. O benefício é que evitamos faturas surpresas, não é? Quer dizer, o cliente já paga aquilo que consome. A partir do número do contador, tu vais a um agente e tu compras a recarga que tu queres. Então daí eles dão-te um recibo e tu vens para aqui e recarrega ele normalmente. Este sistema poderá ser usado nos próximos meses em todo o território nacional. Ainda em Nampula, a coleta de receitas fiscais atingiu 15 mil milhões de meticais no ano passado, o que representa uma subida na ordem de 23% se comparado com o ano anterior. Alargar a base tributária para garantir o financiamento das despesas do Estado é a linha de orientação do momento e a província de Nampula vai correspondendo com sinais positivos. Os números referentes a 2018 são esclarecedores. Conseguimos arrecadar uma receita de cerca de 15 mil milhões de meticais. Isso representa um crescimento de cerca de 23,2% comparativamente ao ano anterior, em que a receita arrecadada foi de cerca de 12 mil milhões de meticais. O executivo de Nampula não só conseguiu aumentar as receitas, como também a produção global. Chegamos a uma produção global de cerca de 84 mil milhões de meticais, o que representa um crescimento de cerca de 20,8% relativamente a 2017, onde a receita foi de cerca de 69 mil milhões de meticais. O setor de agricultura e agropecuária teve a maior contribuição com cerca de 41%, mas este resultado não vai na mesma direção com a saúde, sobretudo olhando para a desnutrição crônica, onde Nampula está acima da média nacional, com mais de 50% de crianças menores de 5 anos afetadas. Em relação à desnutrição crônica, há uma série de intervenções que estão a ser feitas e é uma intervenção multissectorial, portanto não é uma intervenção apenas de um setor específico como de saúde ou da agricultura, mas é uma intervenção multissectorial e que as ações estão a ser feitas no sentido de inverter a situação. O setor de transportes é dos que tem um peso considerável, tendo atingido 16% da produção global em 2018 na província de Nampula. Entrou em funcionamento nesta quarta-feira, na província de Sofala, uma nova fábrica de fertilizantes. A mesma tem a capacidade para produzir 1.000 toneladas por dia e os fertilizantes serão colocados no mercado nacional, na região da SADC e na Europa.
Com esta fábrica de fertilizantes, denominada Yara, de origem norueguesa, que está localizada no bairro da Manga, na cidade da Beira, o país tem seguramente garantido o aumento da produção e da produtividade, segundo indicou o ministro da Agricultura, pouco depois de ter inaugurado e se inteirado do funcionamento desta infraestrutura, que é, por outro lado, importante para a cadeia de produção agrária. Os níveis de utilização de fertilizantes no país rondam atualmente em apenas 3%. O governo pretende aumentar significativamente o uso de fertilizantes, adicionando este fato à boa preparação da terra e boa semente, com vista a aumentar a produtividade. Queremos passar dos atuais níveis médios de 5 kg por hectare para 50 kg por hectare, até muito mais do que isso na utilização de fertilizantes. Contando que nós precisamos de rapidamente continuar a alimentar a população de Moçambique e não só, pensarmos também em exportação. O ministro defendeu a manutenção das atuais áreas de produção, aumentando apenas a produtividade das diversas culturas. Refere-se que esta fábrica de fertilizantes é o resultado de parceria público-privado que contou com o financiamento da Noruega, avaliado em cerca de 50 milhões de dólares. O produto final será acessível aos camponeses. O objetivo da nossa empresa é alimentar o mundo. E a única maneira que nós podemos ajudar é fornecer adubos de qualidade de bom preço. A expectativa da Noruega, ao financiar a construção desta fábrica de fertilizantes, é ver os moçambicanos a se ajudarem a eles próprios a saírem da pobreza. Moçambique tem toda a possibilidade de atingir a autossuficiência e alimentar esta região de África e exportar alimentos para o mundo. Água, terra e pessoas trabalhadoras estão aqui. No ano passado, esta fábrica exportou cerca de 80 mil toneladas de fertilizantes para vários países da região austral de África e para este ano as projeções apontam perto de 100 mil toneladas. A mineradora Gemfields, detentora de 75% de uma mina de exploração de rubis em Montepuez, na província de Cabo Delgado, vai indemnizar a população daquela zona devido a uma acusação de violação de direitos humanos. Alvo de pelo menos 200 queixas de graves violações de direitos humanos, incluindo a morte de 18 pessoas na mina de rubis em Montepuez, na província de Cabo Delgado, a mineradora Gemfield aceitou pagar uma indemnização milionária aos queixosos. Em comunicado divulgado na terça-feira em Londres, a empresa refere que optou por um acordo extrajudicial no valor de 5,8 milhões de libras esterlinas, aproximadamente 470 milhões de meticais, sem, no entanto, declarar-se culpada dos crimes que é acusada. Apesar de aceitar pagar a indemnização, a Gemfield reitera que não é responsável pelas alegadas violações de direitos humanos na mina de Montepuez, mas considera que a solução acordada equilibra melhor os interesses das diversas partes interessadas e evita contaminar o relacionamento com os residentes daquela zona. Sobre a não responsabilização, fonte segura desta mineradora em Maputo explicou à STV que a empresa não foi considerada culpada em tribunal, mas a questão foi resolvida com base na não admissão da responsabilidade. Posição essa, sustentada pelo CEO da Gemfield, Sean Giberson, em comunicado que passamos a citar. Dada uma série complexa de considerações e a provável natureza prolongada do litígio, acreditamos que a solução de hoje equilibra melhor os interesses e o futuro das diversas partes interessadas. Vitalmente queremos garantir que somos considerados parceiros confiáveis e transparentes para os membros de nossas comunidades locais, em vez de adversários legais. Entretanto, como forma de melhorar o relacionamento com as comunidades locais, a Gemfield diz que irá restabelecer um mecanismo de reclamação operacional novo e independente, de acordo com as melhores práticas do setor e defendido pelos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Saímos para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, bem-vindos de volta ao Jornal. O Presidente da República iniciou hoje uma visita de Estado à República das Maurícias. Ao primeiro dia de visita, o chefe de Estado manteve encontros com a delegação moçambicana e com o empresariado, em particular, onde falou da necessidade de se aproveitar a experiência do turismo daquele país e de ampliação de oportunidades para Moçambique.
Precisamente quando eram 17 horas, nas Maurícias, o chefe de Estado moçambicano aterrava no aeroporto deste país africano, acompanhado pela esposa, Isaura News, dando assim arranque à visita de Estado de 4 dias às Maurícias. Foi recebido pelo primeiro-ministro do país e, com a devida escolta, Filipe Nyusi dirigiu-se ao local do encontro que manteve com a delegação moçambicana. Além deste encontro, o chefe de Estado reuniu também com o empresariado que o acompanha, onde exigiu maior agressividade dos moçambicanos na busca de oportunidades. Da maneira como que são, as pessoas são simpáticas, são humildes e dão confiança, incluindo o nível de criminalidade que quase que é inexistente, que faz com que haja mais segurança para os turistas. Então vamos aproveitar isto também. Nós vamos conversar no sentido de estabelecer uma comunicabilidade muito frequente, porque isso é que vai fazer com que haja a possibilidade de trocas comerciais. Há muita coisa que eles precisam aqui, é uma ilha, mas é uma ilha produtiva, é grande, como vemos de cima, vê-se que tudo é verde. Mas há muita coisa que se pode produzir em Moçambique que eles aqui precisam. Eu gostaria que também essa área de algodão, testes, e pudéssemos aprofundar. As nossas províncias do norte produzem muito, incluindo o mercado para castanha, por que não, e mais outros produtos. Continuem, apelo sempre ao mesmo, mais agressividade no sentido de vender mais o Moçambique em termos empresariais, mas também buscar mais parcerias deste lado, o conhecimento e o dinheiro, buscar o conhecimento e o dinheiro. O titular dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, por sua vez, falou dos principais interesses de Moçambique nas Maurícias. Os dois países têm interesses. Moçambique tem interesse em explorar a experiência das Maurícias no âmbito da governação, no âmbito do desenvolvimento econômico, onde o turismo das Maurícias é referência internacional. Portanto, acaba sendo uma boa oportunidade para usarmos esta escola de turismo que está aqui bem perto de nós. As Maurícias têm interesse na área de energia e nesta área Moçambique tem muito a oferecer. Portanto, é uma base em si que pode constituir uma alavanca para acelerar as relações económicas entre Moçambique e as Maurícias. A componente da agricultura também tem interesse por parte das Maurícias e para nós também, tendo em conta a limitação de terras que as Maurícias têm, há espaços de podermos usar o nosso potencial para, em parceria inteligente, desenvolvermos a agricultura usando o potencial de Moçambique. Para o segundo dia de visita, esta quinta-feira, Filipe Nyusi tem como agenda encontros com o presidente interino das Maurícias e com o primeiro-ministro, assinatura de memorandos e visitas a algumas instituições do país. Um jovem de 29 anos de idade morreu ontem num acidente de trabalho na empresa Joio Alumínio e Vidro da província de Maputo. A empresa confirma a ocorrência e diz que já está a prestar a devida assistência à família da vítima. Esta é a revolta de quem na última terça-feira perdeu um colega vítima de um acidente de trabalho. Tudo aconteceu por volta das 17 horas, quando Derson Xavier, de 29 anos de idade, encontrava-se a montar teto num dos armazéns da empresa Joio Alumínio e Vidro, a uma altura de quase 10 metros, tendo escorregado e perdido a vida no local. Logo depois da ocorrência, os colegas de Derson tentaram ajudá-lo, levando-o ao Hospital José Macamo, mas não foram a tempo de evitar o pior. Nós já havíamos terminado até o trabalho, só que estávamos a caminhar, ele já estava para descer, então despencou, uma coisa acho que por aí são 15 metros ou 10, do teto mesmo, pode ser um teto do primeiro andar para o chão, e ele perdeu a vida ali. Até ali, quando estava para se levar ele para o hospital, pedimos para alguns responsáveis, que são os chineses, para poder entrar no carro para levar ao hospital, não conseguiram entrar no carro, mandaram uma outra pessoa que é só... Pois é, que é secretária da empresa, ok, não fizeram nada. Chocados com o acidente que tirou a vida ao colega,
Esta quinta-feira, os trabalhadores daquela empresa pediram ao patronato uma dispensa para visitarem a família do malogrado e prestar o seu apoio, mas esta recusou-se, o que originou uma revolta no seio destes. Nós pedimos que, olha, nós não estamos em condições de trabalhar psicologicamente, alguns ontem não dormiram, principalmente os que estiveram diretamente ligados com o corpo. Então nós não conseguimos, falamos que não conseguimos trabalhar. Então eles justificaram o que justificaram, mas acabaram aceitando. Que ok, tudo bem, vamos para casa, mas amanhã voltem para trabalhar. Só que quando a gente sai, até aqui o portão, sai uma das do patronato, né, uma mulher, e ela diz não, ninguém sai. Fecha a sua porta, todos nós ficamos interditados ali, sem saber o que ia acontecer, o que deveria acontecer naquele momento. Então ela começou a falar, disse, olha, quem for a sair já está despedido. No calor da revolta, os trabalhadores denunciaram uma série de irregularidades que, segundo eles, vêm acontecendo na empresa há já muito tempo. Não trabalhamos em condições normais de um trabalhador, trabalhamos sem capacetes, não temos contratos, certos trabalhadores estão aqui, não têm contrato, trabalhamos mal. Por exemplo, a pessoa que caiu ontem, eu estava a trabalhar com ele no teto e não foi fácil ver o que eu vi, não consegui dormir. Chamada a reagir, a direção da empresa disse sem gravar a entrevista que o acidente aconteceu por negligência do trabalhador, pois existe equipamento de segurança para todos os colaboradores, mas estes não usam. Ainda assim, a empresa Joio Alumínio e Vidro revelou que vai prestar todo o tipo de apoio necessário à família do malogrado e vai se encarregar de todas as despesas fúnebres. Até porque a lei do trabalho diz no artigo 216 que é dever do empregador zelar pela segurança dos seus empregados. Todos os trabalhadores têm direito à prestação de trabalho em condições de higiene e segurança, incumbindo ao empregador a criação e desenvolvimento de meios adequados à proteção da sua integridade física e mental e a constante melhoria das condições de trabalho. Em caso de acidente de trabalho ou doença profissional, o empregador deve prestar ao trabalhador sinistrado ou doente os primeiros socorros e fornecer-lhe transporte para o centro médico ou hospitalar onde possa ser tratado. O empregador suporta os encargos resultantes do funeral do trabalhador sinistrado. Samora Machel Júnior defende a convocação de uma reunião magna da Frelimo para discutir a atualidade do partido e do país. A ideia consta de uma carta enviada de uma carta de Samito enviada ao presidente da Frelimo, Filipe News. Através desta carta que já circula nas redes sociais já há alguns dias, Samora Machel Júnior fala da situação atual da Frelimo, que, segundo escreve, trava hoje a batalha mais complicada de todas. Diz Samito, em alusão ao seu partido, que o inimigo conseguiu infiltrar-se entre nós e, mais grave ainda, o povo está a abandonar-nos. Com as dívidas ocultas no centro da questão, Samito fala de 8 assuntos que considera estarem a gerar efeitos negativos para a Frelimo, nomeadamente o envolvimento de altos quadros do partido no esquema da fraude, o posicionamento do partido na legitimação das garantias soberanas e legalmente concedidas, a inclusão dessas dívidas contraídas por empresas privadas no orçamento do Estado, fazendo com que o seu pagamento atravesse, pelo menos, 2 gerações de moçambicanos, o crescimento e perpetuação da insegurança de bens e pessoas no norte do país, sem capacidade de controlo do crescente extremismo étnico que está evidente, destruição econômica das empresas públicas e privadas da nossa economia, a degradação de Moçambique nos índices de negócios e corrupção internacionais, a instabilidade do setor monetário com o agravamento do processo que nos levou, de forma absurda, ao apagão do sistema de pagamentos eletrônicos por vários dias, a exploração cartelizada dos nossos recursos naturais e minerais, do gás às florestas, passando pelos recursos hídricos e agrícolas. Ainda da situação interna, recorda o seu afastamento da corrida para a candidatura do município de Maputo e diz mesmo que nunca o nosso partido foi tão propenso a atropelos estatutários como foi nos últimos anos, onde a vários níveis da hierarquia imperou um desrespeito pelas normas
que deveriam servir para o são funcionamento da instituição. Por estes e vários outros aspectos que descreve na carta, Samito ergue a voz que considera ser em nome das bases e de milhões de moçambicanos para pedir uma atitude da direção do partido. Camarada Presidente, é tempo de se tomar ações decisivas e voltar a encarreirar o partido no caminho certo, ao lado do povo. A convocação de uma reunião magna para discutir sem reservas e limitações o estado atual do partido e do país é uma obrigação inevitável à luz do seu mandato. Eu, como milhões de moçambicanos, aguardamos a sua posição. Conclui a carta. A carta é datada de 25 de janeiro corrente e tinha como destinatário Filipe Nhosso, o presidente do partido, com conhecimento de Roque Silva, secretário-geral, e os antigos presidentes do partido, nomeadamente Joaquim Chissano e Armando Guebuza. A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique visitou o jornalista Ahmad Abubakar na prisão e diz estar bem de saúde, apesar de ter sofrido fome e sevícias nos primeiros dias da detenção. A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique diz em comunicado de imprensa enviado à nossa redação ter mantido o encontro com o jornalista no estabelecimento penitenciário de Miese, em Cabo Delgado, na presença do diretor daquela penitenciária, durante o qual este confirmou ter sido torturado e passado dias sem comer. Para proceder com o interrogatório, o procurador distrital teve que me comprar comida, porque eu não aguentava mais falar. Tremia de tanta fome. Lê-se no comunicado, citando o jornalista. Ainda sobre este assunto, a Comissão da Ordem dos Advogados diz no seu comunicado ter mantido encontros com o procurador-chefe provincial e ainda com o delegado do Instituto de Comunicação Social em Pemba, Paulo Casimoto, que confirmou a existência de um vínculo laboral com o jornalista há 10 anos. Confirmou a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique que Ahmad Abubakar é sim funcionário do SS já há mais de 10 anos, sendo que quando a sua detenção, este se encontrava fora de serviço. Refere ainda o comunicado. Ahmad Abubakar pediu na ocasião uma tramitação rápida do seu processo e recebeu garantia de acompanhamento do seu caso por parte da Ordem dos Advogados. Vamos olhar o mundo. O Parlamento Britânico votou a favor do plano B do Brexit, Theresa May, mas sob condição de haver renegociação das fronteiras entre Irlanda do Norte e Irlanda. Porém, a União Europeia nega voltar a discutir esse aspecto. Desta vez, a primeira-ministra britânica Theresa May saiu vitoriosa do Parlamento Britânico. O seu plano B de Brexit teve uma aprovação com 317 votos a favor e 301 votos contra, permitindo uma abertura a uma nova negociação com a União Europeia sobre a questão das fronteiras entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Por outro lado, os deputados britânicos chumbaram as propostas de uma saída sem acordo e o adiamento do Brexit. Agora, May se sente otimista para assegurar um Brexit com acordo, tendo prometido redobrar os esforços e convidado o líder da oposição, Jeremy Corbyn, para trabalharem juntos, um convite que lhe foi aceito. Entretanto, em reação, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, diz que a União Europeia não aceita mais discutir a questão das fronteiras entre as duas Irlandas, pois é um ponto que faz parte de um pacote fechado de Brexit. Faltam apenas 2 meses para o Reino Unido deixar a União Europeia. Cerca de 130 migrantes podem ter perdido a vida na sequência de um naufrágio de 2 barcos que partiam de Djibouti em direção ao Iêmen. De acordo com a Agência de Migração das Nações Unidas, citadas por Reuters, mais de 130 migrantes africanos podem ter perdido a vida no naufrágio de 2 barcos sobrelotados no alto mar. Os barcos iam em direção ao Iêmen, país que dá acesso aos países do Golfo, onde a maior parte dos migrantes desejam chegar em busca do trabalho e melhores condições de vida. Até aqui foram encontrados pelo menos 2 sobreviventes e 5 corpos.
Um dos sobreviventes conta que num dos barcos que partiam de Djibouti havia cerca de 130 pessoas e não faz ideia do número de migrantes que estavam no outro barco. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. A capital do país fecha o mês de janeiro aos 35 graus de máxima e 22 de mínima, 29 graus de máxima para Xai-Xai e 22 de mínima, 31 graus de máxima para Inhambane e 23 de mínima. No centro do país, Tete terá uma máxima de 34 graus e uma mínima de 23, 29 de máxima para Chimoio e 18 de mínima, Beira 31 de máxima e 23 de mínima, Climane 34 graus de máxima e 23 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 16, 31 graus de máxima para Pemba e 24 de mínima, Nampula 32 de máxima e 23 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Agora vamos lançar um olhar ao desporto. O novo corpo diretivo da Federação Moçambicana de Natação só será conhecido em maio. Tanto a Assembleia Extraordinária do organismo adiou as eleições inicialmente agendadas para esta quarta-feira. O atual elenco da Federação Moçambicana de Natação está fora do seu mandato desde maio do ano passado e na Assembleia Extraordinária realizada esta terça-feira não apresentou o relatório de contas relativo aos 4 anos da sua governação, o que obrigou os associados a cancelar a reunião magna que escolheria os novos órgãos diretivos. As associações representadas não puderam concordar com alguns pontos e manifestaram a intenção de discutir junto com os clubes e decidiram unanimemente que preferiam não avançar com a discussão, porque precisavam estudar de melhor forma o documento. O presidente da Federação Moçambicana de Natação, Fernando Miguel, diz que os próximos dias serão fundamentais para o futuro da agremiação. Promete que até maio os documentos em casa estarão revistos e, por isso, há também criadas condições para a realização do escrutínio. O órgão que acabou cancelando a Assembleia é competente, é a Assembleia Geral, e com isso não há nenhum impedimento para que nós possamos prosseguir com as atividades. É todo o interesse dos associados, é todo o interesse da direção que nós realizemos eleições e possamos também prestar contas, né, dos 4 anos que é de exercício. Lembre-se que o governo tem insistido na necessidade das federações e associações a funcionarem dentro da legalidade. A Seleção Nacional de Hóquei em Patins vai ter estágio fora de portas antes do africano da modalidade, que terá lugar em Angola em março próximo. Segundo o presidente da Federação Moçambicana de Patinagem, a preparação será feita com base nas competições internas. Quando falta um pouco mais de um mês para o Campeonato Africano de Hóquei e Patins em Angola, prova que qualifica o representante de África ao Mundial de Barcelona, a seleção moçambicana ainda não tem definida a sua preparação. A Federação Moçambicana de Patinagem garante que até a próxima semana será divulgada a convocatória dos pré-selecionados, sendo que a preparação será feita com base em provas internas. Vamos recomeçar com as nossas atividades internas, com a Supertaça, depois sucessivamente com outros torneios. Acredito que este período vamos aproveitar ao máximo para a preparação da nossa participação em Angola. Dadas as excelentes campanhas de Moçambique nos campeonatos mundiais, há a convicção de que os guerreiros de São João vençam o campeonato de Angola. Temos que trabalhar seriamente para conseguirmos mantermos a nossa posição como temos mantido sempre. Nós consideramos que esta preparação, este evento também servirá de preparação para o Mundial. O africano de 2019, que terá lugar de 8 a 10 de março, vai contar com a participação das seleções de Angola, anfitriã, Moçambique, África do Sul e Egito. A época de hóquei e patins vai abrir a 18 de fevereiro com a disputa da Supertaça, seguindo-se o campeonato da cidade e mais tarde o Nacional de Júniores.
Está tudo visto no jornal. Eu retomo dentro de instantes pela porta da STV Notícias para pontuar a informação. Boa noite.